Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês se identificarem, né? Para vocês conseguirem ver como é que funciona isso na época antiga. Eu vou trazer até um exemplo aqui da nossa aula lá dentro da comunidade, tá? Então eu vou entrar aqui na nossa comunidade até para vocês verem como é que funciona. Como é que funcionava a questão do trading floor, tá? Do piso de negociação, ó. Aqui é a nossa aba da comunidade, tá? Do nosso treinamento. E aqui a gente tem os fundamentos de Smart Money, onde eu falo também sobre a origem do Smart Money. E tem essa aula 3 aqui, onde eu falo sobre a evolução do mercado financeiro moderno, tá? Então aqui eu vou mostrar justamente isso aqui, ó, o mercado antigo. Isso aqui é o trading floor. Quem já viu um trading floor? Fala pra mim aí no chat. Você já viu um trading floor, não? Um piso de negociação? Você já viu como é que funciona um piso de negociação? Um piso de negociação é como a bolsa funcionava antigamente, entendeu? A bolsa funcionava antigamente justamente nesses pisos de negociações. Não. Deixa eu carregar aqui para mostrar outra coisa para vocês. Ó. Essa era a leitura institucional. E na época, a gente tinha justamente a formalização dos pools e dos cartéis, que é como eu explico nessa aula aqui para vocês lá dentro da nossa comunidade. Os pools e os cartéis eram praticamente as instituições agindo dentro do trading floor. Então, por exemplo, se naquela época estava todo mundo ali reunido, todos os traders presencialmente, JP Morgan queria comprar 1 bilhão. Ele ficava dando pequenas compras no mercado, pequenas compras, para o mercado pensar que ele estava querendo comprar. Entendeu? Então o cartel ficava fazendo pequenas compras para quê? Para induzir as pessoas a comprarem também. Pô, fulaninho tá comprando, eu vou entrar. Fulaninho tá comprando, eu vou entrar. E aí, como todo mundo entrava e chegava num nível de liquidez específico, ele ia lá e manipulava todo mundo. Porque a instituição é malvada? Pode ser. Entendeu? Pode ser. E aí, gente, falar a verdade para vocês, é indiferente. Se a instituição é malvada ou não, para mim pouco importa, tá? Não sei se travou aí para vocês. Olha isso. Olha isso aqui para explodir a cabeça de vocês. Se a instituição financeira é malvada ou não, se o JP Morgan, BlackRock é malvado ou não, para você que está operando no mercado, pouco importa. Você quer, é boazinha, malvada? Não interessa. A gente só sabe que ela está sempre em busca de liquidez. A gente só sabe que ela está sempre manipulando os players de varejo, né? E aqui fica um convite para as pessoas que não conhecem o Smart Money passarem a conhecer essa técnica. Porque isso aqui traz a liberdade. Para você não operar e nem pensar como a maioria das pessoas pensam e operam. Para você, de fato, operar como a maioria, operar como uma minoria que, de fato, faz dinheiro no mercado, que são as instituições financeiras e as pessoas que seguem esses rastros institucionais. Porque, detalhe para quem não conhecia a técnica do Smart Money, o que acontece? No mercado, tem como a gente fazer o mapeamento dessas regiões institucionais. A gente consegue mapear aonde a instituição provavelmente entrou ali no mercado para fazer operações desse sentido. Faz sentido para vocês ou não? Vou falar para mim aí no chat. Deixa eu ler aqui. Leitura de fita, que bacana. Você aconselha a continuar da B3 ou ir para a CME Chicago? A CME Chicago não tem comparação, principalmente via mesas proprietárias, né? Então, para quem é de B3, nada contra a B3. Tem gente na comunidade que opera Smart Money na B3, não tem problema, tá? Você pode fazer muita grana na B3 também. Mas o que é que acontece? Quando você vai para a CME, operar mercado futuros internacionais, você pode ter acesso a alguma mesa proprietária, né? Por exemplo, uma Top Step, uma Blueberry Funded, uma E8 Capital, que é a nossa parceira. Inclusive, se vocês colocarem o código TONY, tem 20% de desconto na E8. Você consegue ter um acesso a capital muito barato, entendeu? Então, você pode operar a CME sem problema nenhum. E aí você vai ter acesso aos ativos de mercado futuros americanos e ouro também, tá? Petróleo, etc. Então vale muito mais a pena porque você vai ter mais liquidez. Mas no final das contas, você consegue utilizar o modelo institucional praticamente para fazer operações em B3, tá? Não tem problema. Fechou? Deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo ou não? Fala pra mim aí. E deixa um like aqui na live, tá, gente?
Deixa o like aqui nessa live para chegar para cada vez mais pessoas, porque hoje é só o primeiro dia, tá? Hoje é só o primeiro dia, não quero nem entrar muito nas partes mais técnicas hoje, mas assim, a gente consegue ter muita movimentação boa também, tá? Por exemplo, hoje, o mercado hoje foi uma uva para quem opera Smart Money. O mercado hoje foi uma uva, tá? Olha isso aqui, eu vou passar uma questão técnica aqui para vocês que não operam Smart Money e querem passar a operar. Olha isso aqui. Sei que vai estar meio arranchado, tá? Mas à medida que você vê mais esses pontos, fica mais simples você utilizar. Por exemplo, eu não utilizo praticamente nenhum indicador, eu só marco os pontos onde a gente tem a interação, né, institucional. Então, olha só que interessante a minha interpretação que eu fiz junto com o pessoal da comunidade de ontem para hoje, tá? Essa análise eu fiz de ontem para hoje. O que é que aconteceu no mercado? O mercado estava passando por um fluxo de queda, certo ou errado? O fluxo da vendedor está comprador aqui, ó. Tá vendedor. Só que o que aconteceu aqui em cima, gente? O mercado tinha gerado liquidez, que é justamente padrão do varejo. Então, todos os padrões que a gente vê no varejo, como topo duplo, né? Topo duplo no mercado, o varejo identifica isso como padrão de continuidade para alta. A gente identifica isso como liquidez. E a região dos topos, ela também é liquidez. Então, a gente aqui tem uma diferenciação. Aqui no canal tem conteúdo sobre isso, né? Na nossa comunidade tem um conteúdo muito mais aprofundado sobre isso, mas entendo que esses pontos é liquidez. Depois, nas lives, eu vou tratar especificamente, né, sobre esses pontos de liquidez com vocês. Mas, ó, isso aqui é liquidez, isso aqui é liquidez. O que é que significa no final do dia? Existe dinheiro perdido, preso nessa região. Vocês estão conseguindo entender, não? Fala para mim se a live está cortando aí para vocês. Fala para mim se a live está cortando para vocês. Ou se está tranquilo, se eu posso seguir. Alô? Essa eu comprei no chá, foi coisa linda, foi, velho. Tá travando um pouco, né? Está dando alguma interferência aqui. Deixa eu ver. Deixa eu observar aqui no YouTube. Tá. Mas mantenham-se aí, não saiam não, que a gente ainda não acabou. A gente ainda não acabou, tá? O som não tá travando. Voltou. Deixa eu ver aqui. Falem pra mim. Vamos pra cima, gente. Só vou conferir aqui se está travando ou não. Vocês falaram que voltou, então vamos seguir, tá? O que é que acontece? Aqui nós temos pontos de liquidez. Liquidez no mercado, ele é um ponto a ser buscado pelo institucional para fazer captura, certo? Então o institucional ele veio aqui e capturou liquidez. Mas qual o fluxo aqui desse mercado, de chá USD, do ouro? O fluxo estava vendedor. Então se o institucional ele começa a capturar a liquidez das pessoas que estavam aqui em cima, o que é que ele faz? Ele faz a movimentação de queda. E toda essa queda, ela foi antecipada lá na nossa comunidade, só com base no entendimento do Smart Money. Tá. Olha só o que acontece. O mercado passa esse nível, captura a liquidez que estava aqui e ele começa a formar um fluxo de queda. Tá? E aqui os institucionais eles deixam os rastros para a gente. Quando o institucional entra no mercado, ele entra para duas coisas. Para capturar liquidez e para preencher níveis de ineficiência no mercado. Então toda vez que a gente também tem um movimento de impulso grande no mercado, o mercado deixa uma lacuna, né? Que a gente chama no mercado de FVG, que é a lacuna do valor justo. Tá? Então isso aqui pra gente é um Fair Value Gap, que a gente chama de lacuna do valor justo praticamente, ou seja, é uma ineficiência. E o mercado, ele não gosta de ineficiência, ele quer ver o mercado de fato de forma eficiente. Então se ele captura a liquidez nesse nível, o que é que significa para mim? Se o mercado capturou a liquidez de quem estava vendido lá atrás, ele quer vender. Logo, eu tenho que buscar vendas. Então, justamente, depois que ele captura a liquidez e a gente tem um nível institucional de preço, que seria essa ineficiência aqui, a ideia é que essa ineficiência ela sirva como um ímã de preço para levar o ativo até essa região e preencher esse nível de ineficiência. Com esse entendimento, a gente pode justamente buscar operações vendedoras em direção a esses níveis, tá? Que foi o caso dessas operações aqui, ó. Pegar aqui lá atrás. Essa comprinha hoje foi top, viu? Hoje pegou eu e o Eric a mesma compra aqui, ó, seguindo o order flow depois que chega no nível institucional.
E é isso, ó. Na minha comunidade eu não passo cal, não passo sinal pra ninguém, velho. E ainda assim, vez ou outra, a gente começa a pegar as mesmas entradas. Porque a gente tá seguindo o fluxo institucional, tá? Nada mais, nada menos que isso. Mas, por exemplo, o Shao, ele deu várias oportunidades de venda, né? Ao longo da madrugada. E eu peguei essa daqui, ó. Foi bem legalzinho mostrar pra vocês aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui, depois que a gente saiu lá da nossa live. Olha isso aqui. A gente teve uma captura de liquidez aqui acima. O mercado ele fez um processo que a gente chama de quebra de estrutura. E depois que ele alinha o fluxo, ele chega em uma região de order block, que é um nível institucional, onde a gente sabe que provavelmente existem ordens remanescentes dos institucionais. Tem aula aqui no canal falando sobre isso. Nas próximas lives também vou abordar esse tema. Mas praticamente é o nível de entrada, né? E a gente que opera nesse sentido, a gente não opera como varejo. A maioria das pessoas estão buscando risco-retorno negativo no mercado, velho. Estão buscando um risco-retorno ali de 1 para 1. Entendeu? E nem foi sinal, exatamente. E nem foi sinal, exatamente. Imagine se fosse a sala de sinal lá. Já não é, velho. Aqui a gente consegue pegar operações utilizando Smart Money que tem uma relação de risco-retorno muito boa, tá? Sempre buscando aqui pelo menos o 3 para 1, mas geralmente a gente consegue buscar aqui os 5 para 1 dentro do mercado. Então, operar como Smart Money nos possibilita justamente a identificar os melhores pontos do mercado para não ficar operando como a maioria das pessoas operam, mas sim para ficar operando como a minoria das pessoas que ganham dinheiro opera. Entenderam ou não? Faz sentido para vocês? Fala para mim. E quem não deixou o like na live, deixa o like na live. E agora eu quero que vocês perguntem. Isso aqui foi praticamente para dar uma introdução, tá? Nossa série aqui de 30 dias de lives. Eu quero ver vocês todos os dias aqui comigo. Quem não tá lá no nosso canal Telegram, entra lá no canal Telegram, tá? Porque lá eu sempre vou falar, pelo menos um dia antes, quando vai ser a nossa próxima live, tá, gente? Então, para vocês não perderem a live de amanhã, entrem lá no nosso canal do Telegram. Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu vou fazendo jabá, né? Mentoria aberta para o mês de junho, velho. Já passou metade do ano, você está aí batendo cabeça ainda, você precisa de uma direção, seguir o fluxo do mercado e eu posso te proporcionar isso com acompanhamento individual lá na nossa mentoria. E se você quer participar de um grupo de pessoas que operam junto com o Smart Money, eu aconselho que você entre lá na nossa comunidade. Quem é membro da comunidade e está aqui, quem é mentorado, fala aqui no chat se presta ou não, só para a gente ver.